E a palavra que está no meu coração para esse dia está no livro do profeta Isaías, capítulo 59, nós vamos ler o verso 1 e o 2. Isaías 59, verso 1 e 2. Eis que a mão do Senhor não está encolhida, para que não possa salvar, e nem o seu ouvido agravado, para que não possa ouvir. Mas as vossas iniquidades fazem divisão entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que vos não ouçam. Porque as vossas mãos estão contaminadas de sangue, e os vossos dedos de iniquidade, e os vossos lábios falam falsamente, e a vossa língua pronuncia perversidade. Preste atenção aqui na forma como o profeta está descrevendo, na maneira como ele está se revelando para nós aqui. É claro que há uma profecia voltada para o povo de Israel, mas que ao mesmo tempo fala muito ao nosso coração o sentido, quando diz que a mão do Senhor não está encolhida. Ou seja, Deus não está agindo de maneira contrária. Deus não está agindo de uma forma para que o povo simplesmente morresse. É o que o texto diz. A mão do Senhor não está encolhida, para que não possa salvar, e nem o seu ouvido agravado, para não poder ouvir. Ou seja, a mão do Senhor está estendida para salvar, e o ouvido do Senhor está estendido para ouvir. Então Deus quer salvar e quer te ouvir. Só que ele traz algo aqui interessante no versículo 2, que fala o porquê que muitas das vezes as pessoas não conseguem ouvir a voz de Deus, não conseguem uma ação de Deus, não conseguem ver, em alguns casos, o agir de Deus por causa das circunstâncias que ele revela no versículo 2. Mas as vossas iniquidades fazem divisão entre vós e o vosso Deus. Aí você percebe que o problema que Isaías está dizendo aqui para o povo é o seguinte: cara, vocês precisam entender que o problema não está em Deus. A mão de Deus não está encolhida. Deus não está querendo se fazer de surdo para esse povo. Não é a vontade de Deus não ouvir a oração do povo. O que o profeta está dizendo é o seguinte: é que as vossas iniquidades separam vocês de Deus. Os pecados separam vocês de Deus. Então não é que não é que Deus não quer te ouvir. É que o seu pecado separa você de Deus. Não é que Deus não quer estender a mão para te abraçar. É que o seu pecado te impede de receber um abraço de Deus. Te impede de se lançar a Deus, né? Isso aqui mostra para nós o sentido que quando nós pecamos, não é Deus que se afasta de nós. Quando nós pecamos, são os nossos pecados que nos afastam de Deus. Aí Isaías mostra para nós qual é o problema central aqui. O problema central do povo é que o povo está vivendo a iniquidade. Aí o que Isaías vai dizer é que a iniquidade faz separação de Deus do povo. O pecado faz isso. O pecado nos afasta de Deus. Então você vai perceber isso na realidade. Que às vezes se afastou de Deus, foi para o mundo, se envolveu em um monte de coisa, fez um monte de coisa errada, errou em um monte de coisa, pecou em um monte de coisa, caiu em um monte de coisa. Aí você falou: nossa, será que Deus ainda me ama? O amor de Deus continua sendo o mesmo. O que aconteceu é que o seu pecado te afastou de Deus. Não foi Deus que se afastou de você. Não foi Deus que encolheu a mão para você. Não. Isaías está dizendo: a mão de Deus não está encolhida, não. Isaías está dizendo: o ouvir de Deus continua atento para ouvir. Mas a questão é: como é que está a sua conduta? Porque se tem iniquidade na sua conduta, nas suas ações, o seu pecado te afasta de Deus. Aí você percebe que quando você caminha numa vida de iniquidade, a iniquidade vai te distanciando de Deus. Porque a iniquidade, ela não gera arrependimento.
sabe? A iniquidade, ela cauteriza a sua mente, a ponto de você permanecer nos seus erros, nos seus pecados, nas suas falhas, se distanciando de Deus, sem querer viver um relacionamento, uma experiência com Deus. Então não foi Deus que se afastou de você, foi o seu pecado que te afastou de Deus. Então não foi Deus que parou de querer te ouvir. Deus nunca parou de querer te ouvir. Deus ainda quer te ouvir. E se você falar com Deus, aonde você estiver, Ele está disposto a te ouvir. Só que o problema é que muitas das vezes você tem uma coisa dentro de você chamada iniquidade. E é esse pecado que vai te separar de Deus. Porque o pecado diz para você que você não tem condições de estar com Deus, que você está sujo, que você não tem dignidade, que você não tem mérito, que você não pode estar porque você é um pecador. Entende? Então é o pecado que vai te distanciando do Senhor. É isso que o profeta Isaías está dizendo. Mas as vossas iniquidades fazem divisão entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que vos não ouça. Olha isso. O que o pecado faz? O mal que o pecado faz. Sabe? O pecado, ele impede você de ter um relacionamento mais íntimo com Deus. Não é que Deus não quer te ouvir, é que o teu pecado gera divisão entre você e Deus. Entende? E às vezes o pecado, ele impede você de ouvir a voz de Deus. Porque às vezes Deus quer falar com você, Deus quer se manifestar a você, só que o seu pecado está atrapalhando você viver esse relacionamento mais profundo com Deus. Então, Deus não mudou. Quem mudou foi você. Deus continua sendo o mesmo, querendo que você viva um relacionamento mais poderoso com Ele. Então abandone aquilo que te afasta de Deus. Se lança para Ele, para que você viva e experimente tudo que Ele tem preparado para você. Pai, Tua palavra nos confronta, Tua palavra nos ensina, Tua palavra nos orienta. Aqui tem pessoas que estavam vivendo as algemas do pecado, mas o Seu nome é poderoso para libertar essa pessoa. O Seu nome é poderoso para curá-la. O Seu nome é poderoso para transformá-la. Eu te peço, transforma, liberta, cura, muda a história dessa pessoa. Ó Pai, dê um dia extraordinário para ela, em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus, que bom que você ficou comigo aqui até o final dessa mensagem. Deus falou com você, recebeu essa palavra. Concorda que tem muita gente que precisa ouvir a voz de Deus? Então clica aqui embaixo nessa setinha torta que tem do YouTube, manda para um amigo, para um colega, para um primo, para um parente, manda para geral, para que mais pessoas recebam a palavra. E se você quiser se tornar membro aqui do canal, aqui embaixo em azul tem um botão chamado Seja Membro em azul, clica nele e você se torna um intercessor do meu ministério. Pastor, eu queria deixar uma oferta na sua vida, os devocionais têm impactado o meu coração, eu queria de alguma forma ser um colaborador do seu ministério. Como é que eu faço? Aqui do lado tem o nosso QR Code, aqui em cima tem o nosso número Pix. Qualquer uma dessas formas você pode estar semeando e fazendo aquilo que Deus tem colocado sobre o teu coração. Faça isso com alegria, faça isso com amor, faça isso porque você entende que propagar a palavra de Deus é relevante aqui na internet. E aguarda que amanhã, às 6 horas da manhã, no Momento de Paz, com a palavra poderosa para o teu coração, e fica com essa palavra na sua alma. A mão do Senhor não está encolhida. Os ouvidos do Senhor não estão distantes. Deus continua querendo te ouvir. A mão do Senhor continua aberta para salvar. Só que às vezes o seu pecado te distancia de Deus. Às vezes não foi Deus que se afastou de você. Foi você que se afastou de Deus. Foram os seus pecados que te distanciaram de Deus. Então confessa a Deus seus erros, sua falha, seus pecados. Abandona os seus pecados. Porque a Bíblia diz que aquele que confessa e abandona a sua transgressão, esse alcança a misericórdia. Deus te abençoe. Até amanhã.